Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar sobre o autoritarismo, tá? Como é que é o autoritarismo, né? Como é que é a autoridade de acordo com Max Weber, tá? Então a obra de Max Weber, o que eu vou falar, de acordo com o vídeo anterior, né, e o livro que eu falei anteriormente também, Economia e Mercado, tá? Ele é fundamental para nós entendermos como é que essa ideia de poder, de autoridade, tá, na sociedade. Então, a teoria da dominação, tá, ela tem tipos de autoridade que eu falei anteriormente. Tá? O primeiro deles é a dominação legítima, tá? E ela tem alguns tipos de autoridade. Vamos ver. Então, Max Weber ele vai classificar, né, a dominação legítima em três tipos: tradicional, carismática e racional legal. Então, o autoritarismo, segundo Weber, está associado principalmente à autoridade tradicional e carismática, nas quais, né, o poder é exercido sem a base da legalidade, tá? Ou do consentimento democrático, mas pela obediência baseada em costumes ou no carisma pessoal do líder, tá? Eu falei anteriormente que às vezes nós temos, né, poderes que se mantêm na sociedade e se perpetuam com legitimidade. Eles conseguem se manter dentro da sociedade através de mecanismos, tá? Hoje eu vou tentar mostrar isso, mas de uma outra forma. Eu vou mostrar hoje um poder que está na autoridade, mas que não é considerado um poder que é aceito, que seja aceito, né, que tenha um consentimento democrático, tá? Então esse poder, né, ele dentro da dominação, né, ele é mantido através de elementos, né, que são elementos políticos, né, e também sociais, e que têm características políticas e também sociais. Esse poder que se mantém sem consentimento democrático, ele é um poder de dominação legítima, tá? E ele é, para Weber, uma autoridade que ela é tradicional, tá? Muitas das vezes. Mas, por outro lado, nós temos também, segundo Weber, né, um tipo de poder que se mantém, tá? Sem esse consentimento, sem essa base legal, tá? Um poder carismático. Então você tem dois aí, o tradicional e tem o carismático, como eu falei no vídeo anterior, tá? Mas tem alguém que obedece, né? Tem alguém que aceita isso, tá? Então você vai entender isso daqui a pouco. 2, tá? Autoridade carismática e o papel do líder autoritário. Então a autoridade carismática é central para o entendimento de regimes autoritários em Weber, tá? Esse líder que nós temos, né, dentro dessa questão da autoridade, né, do poder, hoje vou tentar entender o poder aqui rapidinho, tá? Ele vai mostrar que esse líder ele tem uma autoridade carismática. Para você ser um líder, você precisa ter carisma. Se você não tiver carisma, quem é que vai aceitá-lo ou aceitá-la, né? Então é necessário, dentro dessa concepção de liderança autoritária carismática, segundo Weber, tá? Qualidades excepcionais. Se você não tiver qualidades excepcionais, não tiver uma capacidade de mobilização, né, de massas, né? Se você não estiver estabelecendo autoridade, fica muito difícil, né, haver um comportamento que aceite, né, esse líder, tá? Então, o que nós temos? Nós temos uma relação direta, tá, com o indivíduo. E temos também uma relação emocional com esses seguidores. Para você ser um líder carismático, você precisa, tá,
ter esses ingredientes. Saber falar, ser carismático, saber emocionar as pessoas, para que as pessoas possam segui-los, né? Então, sem isso, não vai haver esse líder carismático, tá? Dentro da esfera do poder, segundo Weber. Terceiro elemento importante de hoje é essa racionalidade, né, e burocracia, tá? Que são elementos que podem atrapalhar um pouco o autoritarismo. Tá? Eles vão contrastar com o autoritarismo segundo Weber. Weber ele vai argumentar que a burocracia, como parte da autoridade racional, é uma forma impessoal de dominação. Não é uma forma pessoal. Tá? Não é uma forma que você vai ter alguém ali que vai estar fazendo. Né? Isso aí é sempre alguém que está mais afastado. Tá? Isso pode prejudicar, como pode ajudar. E o Weber vai mostrar como que o poder ele consegue tirar proveito disso. Né? Então, esse autoritarismo, em contraste, né, pode surgir, né, quando há uma recusa desse sistema burocrático, tá, em favor de uma liderança centralizada e carismática. Tá? Então, o poder ele não gosta da burocracia, atrapalha a burocracia. Tá? Imagine, por exemplo, se você tivesse um país sem concurso público, por exemplo, como o Brasil. Um país como o Brasil sem concurso, você não vai conseguir colocar um pobre, um negro, né, uma mulher negra, um deficiente físico, né, uma pessoa que tenha dificuldades, que tenha problemas, que não são vistas como aceitas, você não vai conseguir colocá-la na área pública. Então, para quem quer se perpetuar, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo aqui, tá? Mas se você tem, por exemplo, o fim da eleição, por exemplo, se não houvesse eleição, quem que ficaria no poder? Né? Quem é que vai escolhê-los? Então, essas ideias que trazem burocracia, as ideias de burocracia atrapalham, né, o autoritarismo, atrapalham o líder carismático, aquele que tem o poder. Ou o líder autoritário, né? Você tem o autoritário que ele não vai aceitar muito esse sistema de burocracias, tá? Então, o que há aí por trás, né? Há uma emoção que é trabalhada, há uma ideia de lealdade pessoal que eles vão trabalhar. Né, essa lealdade que tem as suas próprias regras e procedimentos que são impessoais. Tá? Então, essa burocracia ela não é leal segundo a ideia de Weber de autoritarismo, de carisma, né? De carisma. Essa ideia de líder carismático. 4. Desencadeamento do mundo, o crescimento do autoritarismo. Então, o conceito de desencadeamento de Weber, né, ele vai refletir exatamente essa preocupação racional, né, que é crescente das sociedades. Tá? Então, também, né, ela é associado ao autoritarismo. Tá? Então, esse desencadeamento, tá, ele está muito voltado para uma racionalização, para uma racionalidade, tá? Então, precisamos entender que essa racionalidade ela é rejeitada em favor de respostas carismáticas e irracionais, tá? Vamos chamar assim, o carisma ele é emocional e ele é irracional. O carisma ele não pode ser racional. Se você pensar, você não vai aceitar. Você pensar um pouco por que aquele líder carismático está enviando para mim determinada mensagem ou está falando para mim aquela mensagem, a pessoa vai pensar e não vai aceitar. Se pensar muito, não vai aceitar. Né? Como diz o ditado popular, quem pensa não casa. Né? E, por exemplo, você tem pensamentos assim muito interessantes. Você tem o pensamento do Plutarco. Né? Como tirar proveito,
né, dos meus adversários, dos meus inimigos? Como tirar proveito dos meus inimigos? Né? Quando se tira proveito do inimigo, é exatamente nesse momento de irracionalidade, né? Desse momento em que não há burocracia. Aí você consegue tirar, aí você precisa tirar. Tá? Então, em períodos críticos, tá? Há uma busca por líderes carismáticos, por outro lado, tá? E que vão oferecer soluções simples, muitas vezes autoritárias para problemas que são complexos. Né? Nós tivemos, por exemplo, brigas aí dentro da política e que aparecem esses líderes simples, né? Que falam de todos, que criticam a todos, né? Porque eles têm soluções. Essas soluções que eles apresentam são soluções simples, né? E eles são exatamente a carta, né, que o poder lança para poder se perpetuar. Senão, não vai haver uma perpetuação. Como que o poder ele vai alcançar o seu objetivo? Quando as pessoas estiverem distraídas e não aceitarem a sua reivindicação. Né? Então, quando as massas aceitarem aquilo que eles estão querendo, aí é muito fácil se manter. Né? É claro que há dentro dessa esfera, né, questões autoritárias e identitárias que são importantes. Né? Quem é o líder? Né? Qual é a sua proposta e o que ele fará? Né? 5. O poder, né, ele tem um papel que é coercitivo no autoritarismo. Né? Poder coercitivo, esse termo ele é weberiano. Né? Weber ele trabalha muito essa ideia de poder coercitivo. Né? Então, esse poder coercitivo ele é um elemento chave, ele é um elemento primordial para o entendimento do autoritarismo. Tá? Então, nós conseguimos entender, né, o controle que é mantido pela força ou pelo medo como um elemento coercitivo. O coercitivo é isso. Né? É o controle. Né? É o controle exercido sobre alguém. Né? Se eu utilizo a força, eu consigo me manter no poder. Se eu utilizo o medo, eu consigo me manter no poder. Esse é o poder coercitivo. Tá? Existem outros elementos? Existem. Nós aqui temos essa dicotomia. Né? Temos esses dísticos, esses pares de força e medo como elementos fundamentais e brilhantes, segundo Weber. Né? Sem eles, não há perpetuação legítima do poder, tanto pelo autoritarismo como pelo carismático. Tá? Então, o autoritarismo ele vai se sustentar pela dominação, sim, coercitiva, sendo que para que isso ocorra é necessário que haja obediência. Eu quero, na verdade, a obediência das pessoas a todo e qualquer custo, independente do que elas sejam. Eu sou aquele que governa e eu preciso me manter, né, no poder através da força do medo. Né? Então, a capacidade de governar, a governabilização, a governabilidade, segundo, tá, o poder coercitivo, é a imposição de sanções, tá, de normas, tá, que precisam ser obedecidas e que, para que isso ocorra, é necessário um clima, tá, de obediência forçada. Tá? Então, diante desses elementos, tá, sociológicos, é que nós conseguimos compreender como que funciona, tá, o pensamento de Weber diante desse conceito. Tá? Então, eu acredito que nesse vídeo eu tenha conseguido responder à questão o que é autoridade, né? O que é um líder autoritário, o que é o poder. Tá? O que é o poder da autoridade. Então, a partir disso, nós conseguimos compreender diversas
maneiras de pensamento dentro da sociologia, da filosofia e até em outras ciências, como antropologia, né, como ciências jurídicas, ciências sociais, tá? Então o poder coercitivo ele está presente em tudo, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Se você gostou, inscreva-se e deixe seu like. Valeu! Tchau, tchau!